Quadrado de Pokémon Special, volumes 1 a 3, Red, Green, Blue. Muito bem, estamos aqui de volta, começando uma nova temporada do Reenquadrado, que é o nosso clube de leitura do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui acompanhado de Islu, Luke, Tojo. E hoje eu dei ateu. Muito bom. Empolgado, não Será? sei, talvez. Vamos descobrir, vai. Vamos descobrir, Nossa. estamos indo para a 17ª temporada do Reenquadrado. Ah, vai tomar no cu. Não, é impossível, não é É possível. o 17º mangá em que faremos um clube de leitura. Aqui o Reenquadrado objetivo é a gente pegar um mangá mais longo e ler ele gradualmente com algum objetivo. Às vezes é terminar o mangá, às vezes aqui é só chegar num arco mais pra frente pra gente sentir um gosto daquele mangá e aí decidir se vai engrenar numa leitura ou não. Eu diria que a gente tá terminando 3 mangás aqui. É o caso aqui de Pokémon Special, que vão ser... A gente vai fazer 4 programas que vão cobrir 3 arcos da série. Quem não tá familiarizado, Pokémon Special vai seguir os jogos ali da série Pokémon. E então a gente vai fazer da primeira série aqui nesse primeiro programa, que foi o Red, Green, Blue. Depois vai ter Yellow, o programa, e 2 programas pra Gold, Silver e Crystal. Ok. É isso. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre Pokémon, por que a gente tá fazendo isso, qual que é o propósito, tem muitas coisas. Mas Eu não antes... sei a resposta disso, inclusive. Eu quero saber por que a gente tá pessoas fazendo sabem, isso. pessoas sabem. Ok. Mas antes, eu queria lembrar que o Quadrado tem um Apoia-se. É o apoia.se/ao-quadrado. Podcast Ao Quadrado vai sempre até o fim dos tempos. Vai ser gratuito, correto, Estranho? Sim, não sei se vão achar até o fim dos tempos disponível online se a gente parar de pagar o servidor. Mas vai estar lá disponível enquanto estivermos vivos e pagando o servidor. Você pode baixar o programa de graça. Mas se você for um apoiador, qualquer valor, 5 a 10 reais ou até mais, você tem acesso a alguns programas exclusivos. E se for de 10 reais pra cima, seu nome é lido aqui nos programas de forma rotativa como as seguintes pessoas: o Lucas Nunes Pio, Marcos Dias. Marlon Renan Matheus Murozaki. e Matheus Lima. Feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda temporada, já algumas várias temporadas, toda temporada do Reenquadrado, ele tem um sponsor, tem quem tá patrocinando essa temporada. Quem patrocinou essa temporada foi o Iso, correto, Iso? Você que Foi eu mesmo. trouxe ele pro lobby. Qual era o seu propósito aqui, trazendo Pokémon pra gente ler no nosso clube de leitura? O que eu acho mais recente de Pokémon, tirando o enviesamento, é um dos mangás favoritos. É um xodózinho meu, todo mundo quer um xodó no Reenquadrado um dia. Mas porque eu escolhi esse, dentre vários, é que Pokémon é atualmente a maior franquia do mundo no sentido de rentabilidade. Pokémon vendeu nos últimos 30 anos 20 bilhões a mais que o Mickey Mouse vendeu nos últimos 100. Uau. Ah, uau. Eu não Isso. sabia disso, não. É gigantesco a influência disso. E essa franquia é um jogo que é sempre vendido pra caralho, não importa como saia. Um anime que nunca parou de sair. E esse mangá escondido ali que nunca tá nos grandes índices de venda. Que tem um fandom que tenta falar, mas é muito prestigiado. Um mito de que o autor de Pokémon um dia falou: o mangá é a mídia mais fiel à minha ideia. E Eu me deparei com esse quote aí. sim, e completamente na sombra de 2 outras mídias muito maiores, ridiculamente. É de fato curioso, né? Porque não que o mangá de Pokémon seja impopular, ele vende decente, tem seu público e tudo mais, mas ele é um negócio, assim, bem mid-tier, enquanto o anime de Pokémon, o jogo de Pokémon são coisas, assim, extremamente blockbuster, né? Um fã de Pokémon que for fazer ali um iceberg de consumo das mídias da franquia, o mangá tá mais embaixo nesse iceberg. O mangá não tá em cima da água, com toda certeza. Ele é um caminho que a maioria das pessoas não... Inclusive, é curioso porque agora o mangá sai no Brasil, mas por muito tempo eu falava, eu gosto do mangá de Pokémon, e não sabiam querer esse mangá porque a Conrad lançou o outro mangá de Pokémon no Brasil antes do Special. Muito ruim, né? Aquele do Pokémon. Muito ruim, das Electric aventuras... Tales of Pikachu. É, muito ruim, inclusive. Eu lembro Então, desse, eu li esse. no Brasil, ainda por questão desse timing, às vezes só falar o mangá de Pokémon já não é o suficiente para as pessoas pensarem no Special. Então ele fica numa posição um pouco sem tantos holofotes, numa franquia muito grande. Eu achei legal visitar porque algum prestígio existe. Tem os coaches, tem o fandom, tem o meme da árvore aqui morrendo, a gente vai chegar no meme. Sim.
Então tá. Inclusive, eu não entendi por que a Arbok é um meme, porque, assim, tem coisa pior acontecendo nesse jogo. Tem muita coisa acontecendo. E eu acho interessante também olhar uma coisa que é uma óbvia adaptação. Eu não sei a experiência de vocês, mas que dificilmente alguém chega no manga de Pokémon virgem da franquia, assim, eu não tenho real opinião porque eu nunca joguei o jogo ou vi o anime. Alguém pensa isso, mas não acho que é uma situação muito comum. Isso toca até num ponto interessante pra mim, isso que é, seja lá quais foram os motivos que você decidiu pra gente conversar o mangá, também tem esse aspecto de que a gente tá essencialmente comentando um mangá antigo, mais uma vez, Sim. no reenquadrado, sabe? 97 é esse mangá. E... Época de One Piece. Uau. Quase Bom, tudo é época de One Piece. Mas é Mas o é- ano que o One Piece começou. Mas ele definitivamente vira essa pequena cápsula no tempo e tem algumas coisas durante, tipo, um disquete ali, uma hora, né? E mais do que isso, só tipo, ok, a gente meio que tá voltando no tempo nessa era que, Pokémon era gigante, é claro, né? Tipo, ele foi um sucesso desde o começo dele, mas ele não era esse completo Não tava tudo definido. Leviatã. Não, ele não era não só esse- isso, as coisas da franquia ainda não estavam, tipo, marcadas em pedra. Tipo, Não, eles acabado ainda de começar. estavam explorando, por exemplo, o que eles queriam que fosse a narrativa do jogo. O mangá, ele segue uma narrativa que nada se assemelha com a narrativa do jogo e que o anime viria a fazer um mês depois do mangá. O mangá começou em março de Uau. 97, o anime começou em abril de 97. Então, Não tinha nem Gold Silver ainda, então, tipo, o autor tava muito... ainda tava caminhando no começo da franquia. sozinho na dele pra saber o que ele ia fazer. Mas deixa eu só dar uma voltinha rápida primeiro. Vamos lá. Tojo, você jogou Pokémon e viu o anime de Pokémon e leu o mangá de Pokémon? Quais dessas coisas você fez? Eu fiz tudo isso, mas numa janela de tempo muito esparsa, então tem muito da experiência baseada em nostalgia, em diversos pontos da minha vida. Sim. Eu não cheguei a jogar os 3 Pokémons do arco que a gente vai comentar hoje. Só joguei o Blue, na época, por um disquete que sabe-se lá Deus de onde surgiu na minha vida, no Windows 98. O anime eu fui vendo ao longo da minha vida também, mas aquela coisa, tipo, TV, depois do almoço, antes de sair pra escola, então foi algo meio corrido, algo que meio que tocava no fundo, eu gostava, mas não prestava muita atenção. E aí o mangá, já tentei ler algumas vezes, mas só avancei a leitura agora. Luke, você também tem experiências. Eu acho que a gente, como mais ou menos da mesma geração, provavelmente a gente tem as mesmas experiências, mas só pra confirmar, você também tá nessa vibe. Não. Só fui uma criança totalmente obcecada por Pokémon, que nem quase todo mundo da minha idade. Foi um dos animes que me fez entrar nesse mundo de Weebice, né? E o Pokémon foi especialmente, eu entrava em site, em fórum, em coisa, ia atrás, banquia, caralho, a 4 de Pokémon. Os jogos eu joguei até a terceira geração, isso já tinha um começo adolescente. E depois o resto da minha vida foi baseado em, eu gosto de Pokémon, tento me informar de vez em quando, queria voltar a jogar os jogos, eu nunca fui pra frente com isso. É que tá mais difícil piratear. Mais ou não. menos. Não. Dá um pouquinho mais de trabalho. Tá até mais fácil se você parar pra pensar. Você, judeu, essa é até mais curiosidade, que você teve um período fora do Brasil da adolescência. Coincidiu ou chegou lá também? Não, Pokémon é global, não tem jeito não. Ele falou, é a maior franquia do mundo mesmo. E eu tinha um Game Boy Color lá em 99 e 2000, perto aí de quando lançou, eu joguei os Pokémon tudinho, acompanhava todo episódio quando saía. Eu tenho uma forte conexão da infância mesmo com Pokémon e os animes e tudo. O mangá eu fui ler por curiosidade bem mais tarde, quando eu já era mais obcecado com mangá, como um jovem adulto já. Sei lá, eu fui meio que vai abandonando a franquia. Eu joguei não o mais recente, um dos Pokémons mais recentes. Eu meio que joguei até o final e eu falei, meio que perdi meu tempo. Eu não gostei muito, não. Então, tá, eu não tenho nenhum apreço muito contemporâneo por Pokémon. Então, tá. Um problema que eu tenho com Pokémon mais recentemente é que, tipo, eu chego a jogar um jogo de toda a geração, dessas mais recentes que tá saindo, acho que desde depois do Sun and Moon tenho jogado todo, mas eu nunca termino ele. Chega num ponto que eu só largo e falo, amanhã eu continuo a jogar, e eu amanhã nunca chega, sabe?
Sim, boa. Eu também tive adolescência assim, vi emulador, foi um dos primeiros contatos que eu tive com emulação. Fiquei clássico. fascinado porque eu tinha visto o anime e eu sempre ficava pensando, nossa, como poderia ser um jogo? E na minha mente era um jogo completamente diferente do que o jogo que eu fui apresentado, mas eu joguei bastante primeiros, não joguei os mais novos, o último que eu joguei foi o Sun and Moon, tô olhando a ordem, e isso foi bem depois ainda que eu joguei, mas o mangá eu acho que eu tinha lido o primeiro arco há muito tempo atrás, porque eu lembro da cena fatídica do arco, mas aí, tive contato tanto quanto qualquer um na adolescência. Eu deixei o Iso pro final, só de curiosidade, porque Iso, você não é dos games conhecidamente, mas Pokémon é a exceção ou não? Era exceção. Aí eu fui soltando a mão de Pokémon também. Eu vi vocês mencionando Sun and Moon, eu não cheguei no Sun and Moon. O último que eu joguei foi X e Y. Tá aí. Justo. Mas resistiu o Pokémon comigo, eu vi o anime bastante na infância. Uhum. É isso. Alguém aqui viu o anime recente? Pô, ou sei eu- lá, eu- mais. Eu voltei pro anime quando anunciaram que iam tirar o Ash do anime. Ok. Eu comecei a assistir também. Tô acompanhando o novo anime da nova protagonista até agora, inclusive. E aí? Mas tô gostando, mas não Nada sei comparar. Não é nada demais, é anime pra criança. Tô achando Aham. divertidinho. Não sei comparar com a fase do Ash, porque eu dropei a fase do Ash muito no começo, então o gap do que eu não vi é muito grande pra eu saber se é diferente ou não da vibe. Aham. Sim. Então, o próprio anime do Sun and Moon, ele foi onde eles viraram essa chave de tipo, não, vamos mudar o estilo de animação, o estilo de como a gente vai contar essa narrativa de Pokémon. E aí, tipo, eles plantaram um conceito que deu muito certo e aí agora eles estão colhendo os frutos nesse Pokémon novo. Foi bem divertido o anime do Sun and Moon e do pouco que eu vi desse novo também está sendo. Mas vamos lá, que a gente tem que falar desse mangá aqui, que é o assunto no final, né? Mas é que é difícil a gente começar sem traçar essa história que o mangá tem, a franquia tem, todos. E que todo mundo que vai ler hoje em dia tem, né? Tipo, não, Exato. não todo mundo, mas, tipo, é o que o Chris falou, é uma franquia que, mesmo se você nunca jogou, mesmo se você nunca viu o anime, mesmo se você não tem nenhum contato, você sabe o que é essa porra desses bichinhos. Você sabe. Mesmo sabe? que você chame... E é muito Você sabe o que é um duradoura Pikachu. também. É. Tipo, vocês que são mais velhos têm, tipo, 5 anos por aí. Eu e o Tojo, a gente tem 7. Vai ter gente ouvindo podcast que tem, tipo, sei lá, 17, 18. E todo mundo vai ter tido Pokémon na infância, sabe? Ainda foi presente. É um negócio completamente multigeracional. Inclusive, voltando pro mangá, o mangá ainda sai, ele não foi cancelado. Ele tá saindo agora. Eu tenho 32 anos. Eu tenho algumas curiosidades. Tá no meio também, Judeu. Eu tenho algumas curiosidades sobre o futuro do mangá, mas a gente fala mais pra frente. Mas uma coisa que a gente também precisa colocar como um último preâmbulo é que se você experiencia Pokémon via internet, você provavelmente sofre do mesmo mal que eu sofri lendo, que é o fato de que os registros sobre este mangá, eles são americano-cêntricos. O Scan. Então, o Scan, por exemplo, você pegou o Scan americano-cêntrico. Se você já deve ter ouvido o nome Pokémon Adventures em vez de Pokémon Special, que é o nome que saiu nos Estados Unidos. E você, como eu, que descobri isso um pouco antes do programa, pode ter lido a versão americana e chamado o equivalente ao Gary ali do anime de Blue, porque o mangá chama de Blue. Mas no original, ele é o Green, na verdade. E a menina é a Blue, mas é por questão de lançamento da franquia ali nos Estados Unidos, eles inverteram pra fazer que os jogos estavam saindo lá. Mas tem algumas dessas coisinhas que os americanos foram colocando e tirando da gente. Um que você comentou, Iso, no Blue Sky antes dessa gravação, também é que escondeu os apelidos, por exemplo, que o Red dá pros Pokémons dele, e isso não existe nesse mangá que eu li, por exemplo. Mas quando eu li por Scanlator pela primeira vez, existia. E eu não lembro se eu li uma versão que traduziu pro inglês, mas traduziu sem ser americano-cêntrico, ou se eu li uma tradução em português. Eu não lembro qual foi a primeira scan que eu li. Tem uma outra Scan Mas que é tem traduzido do scans- japonês, sim. Mas tem scans na internet que você acha com o nome na versão japonesa, com os apelidos. Por isso é até legal avisar, porque um leitor pode ter achado numa scan e outro ouvinte pode ter achado em outro scan. E a gente Exato. tem que explicar qual que a gente tá seguindo. Ou Mas também da versão nacional. Existe essa tenho- chance. E eu não sei como que tá na versão nacional, inclusive. É uma curiosidade que eu tenho. Não tenho fácil ideia. Eu acho que deve estar. Eu tenho a impressão de que da primeira vez que eu li, eles colocavam os nomes em japonês dos Pokémons, mas eu posso tá só, tipo, tendo um efeito não, já é Mandela demais. individual. Aí a gente. E essa parte do americano-cêntrico eu aceito, porque os nomes ocidentalizados são um pouco mais fáceis de lembrar. Pra mim, pelo menos. Mas beleza, vamos lá, pro mangá.
Pokémon Red, Green, Blue, ele existe, como eu comentei, ele começou a existir antes do anime. Então eu acho que é muito perceptível que ele não foi, entre aspas, manchado pela interpretação que o anime deu do jogo. E ele tem uma interpretação muito própria. Deu nessa leitura aqui quando você leu, você tá lendo o mangá pela primeira vez. Não. Aliás, você já tinha lido, né? É verdade. Já reli aqui. Dessa releitura aqui que tá rolando. Quais são a coisa que mais te chamou a atenção de tipo, distinção do que você imaginava da interpretação? O que você acha digno de nota? É definitivamente. É porque se eu tenho alguma memória narrativa de Pokémon, é tipo o negócio episódico ali do anime. Apesar de o jogo tem uma história, mas meio que ele não tem também. Ninguém liga. Então, qualquer narrativa que alguma pessoa vai estar acostumada com Pokémon é do anime e aquele negócio bem episódico, com uma pequena crescente gradual. E definitivamente o que chama a atenção aqui em termos de narrativa é meio que o ritmo em que o protagonista, o Red, vai pegando os Pokémon, né? Não é aquele negócio, não, cada Pokémon tem todo um negócio meio especial pra ele. Ele é bem mais parecido com o videogame nesse sentido. Que, eu capturo Pokémon aqui. Talvez alguns eu vou ter um apelo mais especial, ter um carinho por ele, mas alguns eu vou mandar lá pro computador e nunca mais vou lembrar, sabe? Ele é bem parecido com um jogo mesmo, nesse sentido, que você vai capturando a esmo, você não precisa fazer amizade com cada Pokémon pra poder capturar ele. Tem um vínculo emocional treinador Pokémon bem menor do que o anime faz ter, né? O Red tem 40 Pokémons, mas ele gosta de 6. Mas ele tem 40, ele só não liga. Gosta até de mais alguns, porque às vezes ele troca ali, usa um, usa o outro. Gosta, ele gosta de 3. Aí tem o resto que também é da turma, também é amigo. Desculpa, eu caí um pouco, né? Perdi o começo da conversa. Mas vocês já comentaram de uma das coisas que eu acho mais legais desse mangá, que são as Pokébolas transparentes. Eu achei essa ideia mais genial do mangá. Muito necessário. Você consegue ver a cara do Pokémon antes dele estar na batalha. E ela responde o que o Estranho comentou, que é uma característica estética que é desintoxicada pela estética que o anime fixou na parede. Sim. Porque é uma estética claramente de gacha, né? Do conceito original ali do gacha, que é as bolinhas com um bichinho dentro. É essa estética que o mangá foi. E é uma escolha curiosa. Que o anime criou o design da Pokébola e ficou aquele pra sempre. O jogo herdou o design do anime depois. Muita coisa no jogo era, tipo, como era um jogo de Game Boy, né? Preto e branco com, sei lá, 15 pixels por coluna. Muito tava meio abstrato, né? De como que aquilo era de verdade. Você ficava meio... Você tinha que fazer suas próprias interpretações. E o mangá fez as dele. Uma coisa que eu achei curioso, seguindo no rastreio, ritmo, capturando que tal, uma coisa que eu achei bem curioso aqui é como esse mangá, a visão dele que tem pra se fazer num Pokémon é um pouco diferente do que o jogo propõe, né? O jogo propõe que você vai numa jornada pra derrotar ginásios e ganhar uma liga. E aqui era meio que aconteceu por acaso dele sair por aí capturando Pokémon, dando um rolê no mundo. Eventualmente o professor Carvalho falou, toma aí a Pokédex e vai registrar Pokémon. Ele, beleza, agora eu tenho um propósito. Mas... Os ginásios também só meio que aparecem na frente dele. Se bem que no jogo original também era meio assim, né? Tinha tanto. Mas ele nem ganha os ginásios. Ele nem enfrenta a galera fora dos ginásios. E é interessante que o mangá ele tenta usar o jogo como base de lore, com características que nenhum outro lugar pegou, mas que estavam no jogo, que é, por exemplo, como as insígnias têm poderes reais pra controlar Pokémon. Sim. Que isso é uma mecânica do jogo palpável que não traduziu pra nenhuma outra mídia. Sei. Se bem que, se tem uma crítica, talvez, que eu gostaria de começar, é o quão mão livre ele é com essas questões de, é do jogo, não é do jogo, é uma mecânica que tem ou não tem. Então, pra mim, o aspecto dos tipos dos Pokémons, e que ataque funciona, que não ataque, é inconsistente num nível irritante, às vezes. O Pikachu derrota o Onix com um choque elétrico, e não tem nem a desculpa do anime que ele tava molhado, ele só acertou mesmo, e é isso. E não é nem distração, eles apontam o fato. O Pikachu é ruim com o Onix, ele só dá um chocão e agora foi. Mas deu certo. Me incomoda um pouco quanto eles não explicam certas coisas e super explicam outras. Exato, Tojo. Porque se fosse o tempo todo mão livre, sabe, tudo bem, não tem problema. O anime faz isso, acho que o anime é mais
mais nessa vibe do mão livre. Mas aqui, às vezes, ele quer ser muito fiel à mecânica e às vezes não. Então, irrita, assim. Tem umas que segue a mecânica e não explica que seguiu. É. E eu não tenho certeza se o fez de propósito ou não, porque 2 capítulos antes quebrou a mecânica completamente. Tem o Poliwhirl pulei pra Poliwrath no susto, quando a gente lembra que ele é um Pokémon que só evolui por pedra. Aí eu pensei, ok, o cara não tá nem aí. Mas o Machop vira Machamp no instante que o Green e o Red trocam. Que é como que é o uma Machop mecânica do evolui. jogo. É. E só que eles não explicam que a troca evoluiu o Machamp. O autor tá prestando atenção, ele deu sorte. O autor considerou que evoluiu porque amizade. É. Porque o autor comeu a bola do Poliwhirl. Agora há pouco, eu tava vendo. O que dá a impressão é que, tipo, o autor recebeu uma cartilha de coisas que tem no jogo e ele só foi, tipo, colocando no mangá só pra fazer algumas rimas, assim, com o jogo. Fazer o arco narrativo, no geral, ser igual ao do jogo, mas não esses pormenores. Então, tipo, tem muita coisa que ele acerta, que é fiel no jogo, tem muita coisa que tá ali no ritmo, que faz sentido, mas tem muitas coisas que só, tipo, não faz, o que acaba sendo desnecessária pra nossa experiência, tipo, saudosista, assim, tipo, lembrar como funciona o jogo. Coisa. E tem umas coisas que são só estranhas, tipo, os pássaros fundidos num Pokémon novo, eu sempre achei meio estranho, porque é muito... Não tem referência O Eevee com... que vai e volta. Ah, não, mas essa teve lore. Essa teve Sim. lore, pelo menos. Teve um lore, mas vai lá. Mas fala aí, Luke. Não, é que eu acho que vocês comentaram de coisa que segue o jogo, mas não explica. Eu acho que meu principal problema com isso não foi nem das mecânicas, foi muito estrutural. Porque lendo, tipo, Sim. teve uma hora, tem uma hora que chega que eu não sei onde eles estão. Digo, eu sei onde os personagens estão porque eu joguei muito Pokémon primeira geração na minha vida, então eu sei onde são os lugares. Mas que de um capítulo pro outro ele já tava em outra cidade, apareceu um boneco do absoluto nada. Você virava de página, tinha tipo, mas agora ele tá em Celadon, agora ele tá em Cinnabar. E, pô, eu não sei qual foi o processo que o mangá só virava página, ele trocava de cidade, ele trocava de área, sem explicar, sem eu ter a mínima noção do que ele voam, fez, Luke. do processo. Sim. O que O acontece... Charizard voa. Ele pode aprender fly. O que acontece é o seguinte, o mangá, ele é um mangá de jogo. Só que ele deu a sorte de ser do jogo que tá com todos os conceitos enfiados na cabeça de todo adolescente, toda criança que leu por outra fonte. Porque eu penso, por exemplo, que a gente fez há muito tempo atrás uma mangagrafia do Douman Seiman. Não sei quem aqui participou dessa mangagrafia. E tem um mangá lá no meio que é uma adaptação do jogo Phantom Brave. Phantom Brave, Ivory Monogatari. E eu li esse mangá e eu falei, cara, eu não entendi porra nenhuma. Porque provavelmente fazia sentido pra quem tinha jogado aquele jogo. E por isso funcionou. E eu tenho muito essa impressão que se a gente não soubesse nada de Pokémon e lesse esse mangá, a gente ia falar, que porra é essa? Incompreensível. Incompreensível, não faz sentido. Uma hora ele mergulha pra buscar o HM do surf e não explica porra nenhuma. O HM tá numa Pokébola. Aí, tipo, tô nadando aqui pra buscar um HM. Que é isso? O que você tá fazendo? Mas eu acho que, tipo, não precisa nem tão longe. Se eu tivesse lendo um mangá com essa estrutura que fosse, sei lá, de Pokémon Black and White, que eu não joguei, eu ia ficar muito perdido na progressão da história, porque eu não ia saber o que significa ele estar naquela cidade, o que significa ele ter ido parar naquele túnel, porque eu não conhecia o mapa. Eu conheço o mapa de Pokémon Red, então dá pra eu ter uma noção vaga da ordem do ginásio, da ordem das cidades. Mas o mangá não explica, o mangá, às vezes eu viro a página e ele tá fazendo outra coisa completamente diferente, e porque tá seguindo mais ou menos a progressão do jogo. Acho que o que o mangá ganha pelo carisma dos personagens, ele perde nesse senso de progressão pra mim. Porque realmente os personagens são muito divertidos de acompanhar e ver eles conversando e ver eles agindo, mas é realmente difícil saber o que eles querem fazer, o que eles estão fazendo ali naquele momento. Sim. E inclusive, se eu puder reestruturar na minha perspectiva a sua crítica, Luke, eu acho que a grande sina desse mangá é tipo essa cartilha que o Tojo falou, as partes em que ele se vê na obrigação, ou vai ver, ele foi obrigado a ser fiel ao jogo. Porque as partes pra mim em que ele deixa de ser fiel são as mais divertidas no final das contas. Inclusive, o monstro lá de os 3 pássaros fungindo num só, eu adorei, malucão, eu achei divertido. O Eevee que vai e volta, a cena do Arbok ali, coisas que não tem em nenhuma outra mídia, coisa que ele inventou pro negócio ali porque ele tinha liberdade
verdade. Eu acho Essas que as partes são melhores divertidas. partes... É ruim. Eu só Não, completando aqui, pode falar. rapidinho. A parte ruim é esse negócio que, não, ele tem que ir nessa cidade agora. Não, agora ele tem que ir no barco. Agora, porque no jogo é isso. Não, tinha que ter agora o barco, isso. tem que ter o Tem que ter clube dos isso. fãs de Pokémon. Não, ninguém. Foda-se isso. Conta essa história aí nesse mapa. Eu Sim. acho que, sim, eu concordo. Mas eu acho que, além de tudo, mais ainda, as melhores partes são as que ele consegue conectar uns elementos que estavam no jogo que, de uma forma que faz mais sentido que no jogo. E, por exemplo, o arco final, não o arco final, o penúltimo arco do mangá, é a invasão a Saffron, né? E faz muito mais sentido quando você para pra pensar que a líder de ginásio Saffron esteja envolvida no rolê da equipe Rocket, que a gente sabe que o Saffron no jogo tem aquele cerco, né? Tá de fato Sim. protegido pela equipe Rocket. E, tipo, ele consegue combinar as coisas, consegue combinar o ginásio com a invasão, com a Silph Coach. O plot fica muito mais organizado nessa parte, porque ele conseguiu usar esse elemento do jogo, esses dois elementos do jogo separados, e misturar ele num arco só. Sim. Eu gosto que nessa hora do arco de Saffron virou meio que Battle Shonen, em vez de ser sobre o Red, vencer todos os líderes, falar, não, tome 3, cada um pega um líder de ginásio. É um arco Porque eles muito não são de Naruto. ginásio, eles são super vilões. Cada um pega um Eu acho que isso funcionou bastante. Achei mais interessante do que ver a progressão do Red vencendo cada líder. Sim. O Tojo fez um comentário rápido antes da crítica dele que eu acho que pra mim é o ponto que salva esse mangá, que é pelo menos os personagens são divertidos, porque pra mim essa parte de progressão da história realmente é uma zona. Mas eu acho que ele realmente faz algo legal com os personagens. Vocês gostam, né? Zizo, você gosta do Red, Green, da Blue? Gosto do Red Green and Blue. Eu gosto dos líderes de ginásio, especialmente os que ficaram vilanescos por escolha do mangá, porque o mangá resolveu ser criativo com quando ele podia colocar um design aloprado, de gente que... Pokémon já é aloprado, ele deixou mais aloprado, colocou um cinturão de Voltorbs granadas no Nintendo Surge, um Grimer que é com a capa pro Koga. E pra mim isso tudo deu muita carisma pra essa gente. Deu muito Essas ideias, mais uma vez, essas ideias próprias, né? Essas ideias do que eu faço. Um dito que vira a máscara da menina ali, pô, que ideia boa. Então, eu acho que os personagens têm muito carisma visual, na minha opinião, que ajuda muito eu gostar de ver eles fazem. Primeiro quando estão só fazendo beat, é só o Red fazendo o que o Red tem que fazer, mas eu gosto do Red, então eu tenho um pouco mais tolerância. Até mesmo a personalidade dos Pokémons que passa pelo visual é muito legal ver, tipo, por exemplo, o Pikachu invocado. Eu ia comentar aquela que... bolinha de ódio que ele... eu acho que o mangá esse é o top designs de Pikachu, esse. Eu Pokémon adoro. gordinha, Pokémon bolinha era o melhor Pokémon. Nossa. O mangá acerta muito no básico de uma história de Pokémon que eu gosto de ver os Pokémons. Eu gosto de ver os Pokémon se mexendo. Ele desenha bem os bichinhos, eles estão sempre lá fazendo coisa nos cenários. É legal, você bate na nostalgia de ver os bichinhos legal. Eles estão lá no universo fazendo coisa. Sempre legal. Um Aerodactyl, por exemplo, eu sempre olhei ele e pensei que bicho escroto do caralho. Eu vi no mangá e pensei, que fofinho Aerodactyl. O artista, não sei, acho que o artista é uma pessoa diferente do autor. Ele desenha bem os Pokémons, faz eles serem simpáticos. É uma artista e vai trocar no volume 8. Pega só. Uau. Olha só. Vão trocar de artista, então é bem essa fase com uma arte especialzinha pra ela. Vamos ver. Eu gostei especificamente que o mangá ele conseguiu criar uma personalidade pro Red, mesmo nessa zona de plot, pelo menos estabeleceu bem rápido como ele se importava de fato com Pokémons, ele tinha esse estilo carefree ali dele, mas ele tava preocupado, ele não é bobão, ele não é loser, ele tá ali capturando um monte de Pokémon, então fez ser gostável esse personagem que era uma das grandes críticas que as pessoas tinham com o Ash, né, de ser muito básico. A dinâmica Red Blue é bem mais divertida pra mim do que a dinâmica Ash Gary, né? Que é Ou Red Green, dependendo. Acho que ele falou Ash Gary do anime mesmo. Sim, mas eu. Não, é que ele falou Blue porque Blue ou Green. o Blue se chama Green de verdade. Sim. É porque, né, minha experiência com Pokémon é que eu joguei era Pokémon Blue, então esse boneco sempre se chamou Blue pra mim, culpa da Nintendo, né? Não tem muito o que fazer. Eles que escolheram essa tradução. Mas o próprio Blue também, eu acho que ele tem personalidade, Green, e a menina também eventualmente vem e acrescenta também pra isso. A menina, pra mim, que é disparada a melhor personagem desse mangá. Eu adorava toda vez que ela tava em cena. Assim, dito isso, é tudo. Eu só quero adicionar que sei lá, é tudo meio relativo também. Tipo, Não. É divertido, é ok, não é nada especial aqui, sei lá, eu não quero. São personagens meio genéricos. Então o título ser Pokémon
comercial, você já acha que é propaganda enganosa. Exato, não é muito. Digo, você deu um bom gancho pra mim, isso, porque Pokémon Special é special no sentido de que ele ganha muito por propriedade intelectual funcionar do jeito que funciona hoje em dia. Porque uma parte de qualquer um que lê esse mangá vai ter algum carinho por ele, é o fato de ser, tipo, meio que a única outra produção que tem com essa imagética, esse mundo tão popular que nem você falou no começo. Pô, é um negócio, todo mundo sabe o que é, e, tipo, tem meia dúzia de pessoas que podem criar história pra isso, sabe? Eu Na penso verdade, que... tem aproximadamente 6 bilhões de pessoas que fazem criar história pra isso, porque o que não falta é fanzine, fanfic e fanart. Mas tudo bem. E, inclusive tem uma fanzine muito popular ali de Pokémon que tem um monte dos personagens lá envolvendo anime e mangá e tal, e jogo, mas Mas sim, com a é diferente quando você faz um negócio possibilidade, oficial. com a possibilidade expansiva financeira de algo, só Pokémon Special mesmo. Então eu me pergunto o que seria de Pokémon Special, se ele seria tão special num mundo em que a propriedade Mas, intelectual dito já isso, tivesse caído. eu realmente acho que às vezes Pokémon Special tem uma vibe de, tipo, um fã fazendo a adaptação dele do mangá e menos algo tipo da Nintendo muito comparativista. Parece mais um negócio meio por fora do que Não o teriam anime. deixado ele cortar o Arbok. Não teriam deixado ele cortar o Arbok. Não tem. Essa, inclusive, eu acho que pode ser um tópico, não necessariamente a morte do Arbok, mas muitas pessoas falam que essa é uma história mais crua, mais Mais realista adulta. de Pokémon. Ninguém fala você mais isso hoje em dia, fala? Não, Eu sei. falaram. Apareceu alguém um vídeo fala. na minha timeline, tipo, 5 dias atrás, falando que é muito clássico. Timeline de YouTube, thumbnail de YouTube. Cara, olha, esse é o Pokémon sério, essa adaptação boa. Ah, vai tomar. Seria esse? Seria Pokémon Special o Big Tree Dark Shonen do... Quando apareceu isso na minha frente, eu fiquei muito surpreso que ainda falavam disso em 2025. Mas sim, ainda falaram disso em 2025. Eu jurava que ninguém falava mais que Pokémon Special é Pokémon adulto, mas tá mais estranho. Puxando seu gancho, pelo jeito falam ainda. E é só por causa dessa cena do Pokémon, do Arbok. O que eu acho absurdo, porque o Ainda Onix nem é explode. pior desses três. O Onix explode. Mas, a impressão que eu tive quando vi o Onix explodindo era que isso é algo que o Onix faz. Tipo, o Onix desmonta às vezes, é isso, é ele que então foi a minha impressão. O Pokémon nem faz sentido pra começo de conversa, faz muito mais sentido ele desmontar e... Tem um Fearow que empala o Poliwhirl, que eu achei aquela cena bem feita. Mas eu acho que a arte ajuda um pouco nisso. O Arbok ajuda um pouco, mas tem um combo de que as lutas são mais violentas e caricatas, mais criativas no sentido de que, o Fearow dá esse golpe que vara o Poliwhirl, mas ninguém sente que ninguém tá morrendo, que ninguém tá em perigo. Sim. O Onix explode e não parece que o Onix morreu. É muito estranho pra mim falar que é um mangá mais adulto e tal, porque, tipo, talvez comparando com o anime de Pokémon, mas, tipo, é tão infantil, e é tão infantil na vibe, a mensagem principal, vamos, cuide dos seus Pokémons com carinho, blá blá blá, que é literalmente a mesma no anime, não tem nada de Ed, não tem nada de minimamente adulto não é. No máximo, pode ser mais violento em relação ao anime, que nem é muito violento. Sim. Dito tudo isso, é uma pena que o Red morre no volume 2 e todo o resto é um sonho. Por quê? Ele morre afogado ali naquela cena. Não, o Poliwhirl salva ele. Poxa. Na minha cabeça, quando a pedra caiu na perna dele ali no fundo do mar, ele morreu. Mas eu acho que é um mangá mais criativo em como que os Pokémons podem lutar. Uhum. Eu gosto em particular da luta contra o Giovanni, que o Giovanni joga as Pokébolas no chão e coloca o tempo de pegar a bola na equação. Sim, eles vão... Pô, não tem regra na luta, né? Tipo, no primeiro ginásio, eles sobem literalmente num ringue e é aquela coisa, você apanhar do Pokémon a qualquer momento. Tem essa regra de que, não, é um Pokémon meu, um Pokémon seu. Não tem nada. Na luta é o que você quiser. Na luta contra o Giovanni, o Red vai pegar a Pokébola, o Giovanni põe o ferrão da Beedrill no pescoço dele e falou, não, você vai pra trás. Eu acho essa uma das ideias mais legais dessa luta com o Giovanni. Essa da luta do Giovanni, o negócio de Pokébolas, que eles jogam no centro, eles têm que correr buscar. Achei bem bolado. Eu sinto também que em Pokémon Special ele trabalha um conceito que acho que só foi ser bem adaptado mesmo nos jogos bem mais pra frente, lá pra Sun and Moon, que tipo as batalhas de ginásio pra você conseguir
A insígnia não precisa necessariamente ser uma batalha. É só um teste pra mostrar que você é um merecedor de ter de ter aquela insígnia. E o teste pode ser qualquer coisa, uma corrida, tipo, qualquer coisa mesmo. E tipo, eu gostei de ver isso sendo trazido aqui no mangá de Pokémon Special tantos anos antes. Eu não sei descrever também, sei lá, pelo menos comparado com o anime, porque o jogo é uns pixels ali, você não sente nada por aqueles bichinhos ali. Mas pelo menos comparado com o anime, acho que vocês falaram bem, talvez é a forma com que os Pokémon se mexem, ou talvez é só mais esse design fofinho deles. Mas, tipo, eu muito mais senti a conexão do Red com o trio ali, o Pikachu, o Poliwrath e o Venusaur ali. Ele é amigo deles. Eles são brothers. Eu gosto dos três ali juntos. Aí. Eu aprecio muito que o Red começa com um Poliwhirl, inclusive. Eu acho que o É. autor mandou bem em não... Ele obviamente pega um Sim. inicial depois, né? Mas o primeiro Sim, Pokémon dele é um Poliwhirl. Inclusive, a Como gente assim fala dá que o pra ter um mangá... Pokémon antes dos 3 iniciais? A gente fala que o mangá começou antes do anime por um mês, mas o mangá é mensal, e no segundo mês a gente recebeu o memorando de que o Pikachu tem que estar no centro do mangá. Pois Mesmo é, assim, eu que aí no notei isso. capítulo 3 já tem o Pikachu ali. Eu notei que precisou falar, ô, e aí, Pikachu, hein? Saiu o anime e mudou as regras. Vocês acham... Eu quero falar um pouquinho da trama geral, porque, queira ou não, há uma grande trama geral da equipe Rocket aí, com esse plano meio mal vai e volta. Gosta, Judeu, dessa jornada da Não, equipe eu Rocket? odeio. Eu acabei de ler, já esqueci qual era o objetivo da equipe. Dominar o mundo. É o mesmo. Era dominar o mundo. Uma forma meio vaga. É pegar o mil pra ele. Eles O queriam sapo. essa arma biológica, tem isso. É. Não, é tudo tosco, nada da narrativa. Inclusive, reler esse mangá foi ruim pra mim, viu? Porque quando você lê pela primeira vez, tem todos esses aspectos criativos, e, tipo, você tá vendo uma nova perspectiva sobre o mundo e tal. Agora, reler, eu tava bem entediado. Eu não sei quem aqui mais tá relendo esse mangá. Acho que quase todo mundo, no final das contas, né? Não, eu nunca... mas não, eu li- eu tô relendo porque eu folhei dessa vez, porque eu tive que ler pro desafio de leitura, mas foi em novembro do ano passado. Eu não dei uma lida grande. Eu não tava muito investido na releitura, sabendo o que ia acontecer. É. Eu tô mais ansioso pra chegar no Silver, que foi a parte que eu não li. Eu só li até o Yellow. Porque, tipo, meio que você já tendo absorvido tudo, você já, essa trama não vai muito longe. Eu acabei meio que me obcecando por, tipo, detalhes que não fazem sentido. Sendo que numa primeira leitura teria sido mais ignorado. Meu problema principal é estrutural, como eu falei. Eu acho que a história, ela dá várias coisas legais pra mim. Eu realmente gosto da ideia da equipe Rocket ser formada pelos líderes de ginásio. Eu acho que ele encaixa bem alguns elementos da narrativa, tipo, a parte do Weave com a Erika, né? Eu acho que é uma Isso. boa forma de estar os dois plots de Celadon, que quando você tá no jogo, né? Não tá exatamente tão presente quando você tá jogando, mas você encontra o Weave e derrota a Erika na mesma cidade. Eu acho uma boa combinação. E eu acho que o arco, a invasão a Saffron é um puta arco de Battle Shonen. É um grande arquinho de invasão que dá um momento de personagem pra cada um dos três. Tem essa grande... essas linhas, esse momento mágico onde os Pokémons evoluem pra salvar os treinadores. Acho que lá tudo funciona direitinho. Esse arco foi meio que um Quimera Ents homeopata. ênfase no homeopata. Mas O Luke chamou mas de eu um acho que puta essa- arco de Battle Shonen, eu chamaria de definitivamente um arco de Battle Shonen. É um dos arcos É um de dos Battle arcos de Shonen. Battle Um arco muito legal de Battle Shonen. Remete um pouquinho a, tipo, Salt Blue de One Piece, sabe? Eles serão quase juntos ali, né? Tipo, É bem essa vibe. Tipo, chegaram num lugar invadindo, Salt Blue? cada um pegou o C. E quis dizer isso, Blue. East, Ah, tá. East Blue. Eu East tô Blue, aqui tentando... desculpa. Que arco é esse? Tentando... Desculpa, East Blue. Que tipo, tinha aqueles arcos que, cada um vai se juntar e vai lutar contra um e aí no final vai se juntar num grande momento épico no final. Não Mas, teve inclusive- tanto do momento épico aqui, mas teve o bastante. Eles evoluindo e o Venusaur... Tem razão, teve sim. Mas justamente, inclusive, eu acho que depois disso ainda tem meio volume de mangá, que é o Red derrotando o Giovanni e depois vencendo a E o Mewtwo. Teve o Mewtwo. O Mewtwo é muito do nada. É tipo, vai lá, tem um É. capítulo. O Foi, Mewtwo
acabou e... Porra, É notavelmente desconectado de tudo, o Mewtwo. Sim. Porra, teve até um body horror surpresa Do dele. nada, né? Não, eu fiz aqui com o meu braço ele. Caraca, que é isso, mano. Mas esse é um dos grandes exemplos da estrutura maluca desse mangá, que você vira a página do nada, não, tem esse negócio aqui no Mewtwo, vamos resolver. Do nada acabou também e você tá indo fazer outra coisa. Aí eles vão lutar lá na liga e a gente tem que aguentar o professor Carvalho falando 8 vezes como os bonecos aprenderam um com o outro. Inclusive, nossa. vocês não acham muita sacanagem com a Green? Que, Não, é mancada. Porra, Aquilo foi mancada. o professor ganhou dela, né? E aí é sempre no final. Mas aí, se fosse a chave fosse a outra, ela estaria na final. Porra, vai tomar no cu. Sacanagem aí. Foi também o... sacanagem lutar explorando o trauma de criança. Sim. O cara tem 60 anos, vai tomar no E cu. de propósito, Tudo ele bem que sabia que Os era. Pokémon, né? Mas, pô, sacanagem. Ele tava muito investido em falar pra ela que ela era uma trombadinha. É que ele leu Dragon Ball no dia anterior, ele pensou, pô, e se eu desse uma de Mestre Kami aqui vai ser muito foda, né? É exatamente isso que ele fez. Eu adoro, a gente passou do Mewtwo rapidinho, eu adoro que eles comentam, ok, eu sei que parece meio tosco ele ter uma colher gigante, mas é o poder máximo psíquico é a colher, tá bom? Do Mewtwo, o que eu acho impressionante é que a gente comentou que parece que é uma fanfic de um cara que só gostou do jogo, e eu acho que falarem, então, o Mewtwo é pra ser capturado pela Master Bola, parece muito a perspectiva do jogador, não dos caras que fizeram o jogo. Que fizeram, você pode gastar essa bola com qualquer um, e todo o pessoal que é com o Mewtwo. É esse que serve. É meio engraçado, né, esse conceito de, tipo, não, tem essa luta Pokémon aqui que ela pode ser muito difícil, mas tem esse negócio aqui que você pode só jogar e pegar sem nem lutar. Eu sempre achei engraçado o conceito de Monster Ball. Uma coisa que eu achei que foi que o mangá fez interessante, aludindo ao jogo em comparação ao anime, é que esses Pokémons lendários, eles são completamente alcançáveis. Tipo, e o Articuno? Tá ali o Articuno ali, ó. Todo mundo sabe onde fica o Articuno, ele fica ali, ó. Eu achei muito legal que um vilão tinha, tipo, o Pokémon lendário. Capturou os Zapdos, o Moltres, sei lá. Então, tipo, é muito mais palpável com o jogo que, tipo, se você tá interessado mesmo, você acha. É só você ir atrás, mas eles estão lá. E também porque tinha, nessa época de Pokémon Red, os Pokémon lendários eram só, tipo, uns Pokémon chaves fodões, não eram, tipo, entidades divinas sobrenaturais. Eram só, tipo, Sim. então era mais normal você capturar eles. Era o Pokémon lendário daquela região. É como se fosse o prefeito, sabe, da sua cidade. É meio difícil chegar até ele, mas se quiser, você alcança o prefeito. Você consegue só um falar com Pokémon o prefeito. muito foda, tipo, ele não tá controlando o mar e a terra do universo de Pokémon. Não é só um bicho Elohim, pior. não é um deus, né? Eu dito isso, o Ruhu esquecido no churrasco. Mais Esquecido nada, vai voltar no próximo. Foi provavelmente. Shadow isso daí. agora não voltou. Não existia no primeiro arco, tinha depois. No primeiro jogo não tinha. Mas, até então eu não sei. Né, mas tem no anime, né? No anime eles põem um Ho-Oh ali no começo. No anime tem o Ho-Oh no primeiro episódio. Desaparece e só volta a saber lá. Mas beleza, tem mais algum ponto específico que algum de vocês queira estar? Detalhezinho muito pequeno. Eu adoro que tem umas horas que vocês estão vendo um negocinho numa tela e tudo mais, e é desenhado como se fosse o gráfico do Game Boy, quando eles estão vendo no Verdade, a Pokédex tem a escrita Pokédex do jogo. Eu acho muito esquisito eles usarem ativamente o conceito de barra de vida naquele universo. Eu ia falar disso também. E level também tem, mas não no jogo. No mangá em si não tem, nos extras ali, né? O Red lutando e falando, não, a barra de vida dele está muito pequena. Eu, tipo, fico vendo, por que tá falando isso? Por que você o negócio de ter level fica muito mais estranho ainda quando você pensa que os Pokémons evoluem do nada em um momento que eles claramente não ganharam uma luta pra subir de nível. Sim. Isso não aconteceu. Eu elogiei a criatividade, mas teve um salto que eu fiquei confuso com que lógica a pessoa falou quando ele decidiu que o Substitute era uma alma que passa a parede e sai correndo. Não é um boneco, né? Quando que você fez radar do Golbat é uma tela que aparece na boca dele, mostrando o que tá acontecendo em outro lugar. Foi outra coisa que bugou muito minha cabeça, que o Golbat era um Pokémon de verdade, não só um relógio ali. Eu também fiquei confuso com isso. Smartwatch que o cara tava usando. Eu achei que era um smartwatch. Eu não tinha me tocado. Agora que você falou isso, que eu pensei, é o radar. Agora que eu entendi. Porque eu achei, não, é meio que o Pokémon, mas sei lá, uma
habilidade que o cara inventou aqui, não. O Radar, aquele caralho. A lógica que a pessoa fez foi além de mim. Estranho. A última luta ali do Red e Green é divertidinha, É É ok. um clímax ok pro É, mangá. a forma. Eu achei interessante que eles fizeram todo que a cidade de Pallet é a cidade predestinada. Todo Eu achei, mundo eu que achei muito ganha é legal. de Pallet. Eu achei legal a explicação do nome da sessão. Eu achei espertinho. Ah, a cidade Sim. é Palace pra uma paleta branca, tá tudo pristino e não pega pela É, cadê esse conceito Ah, de nossa. vamos proteger Pallet da poluição, poder da amizade. Caralho, do nada teve isso de poluição no meio do final ali, né? Tipo, caralho, agora que você comentou, eu lembro de eu ler isso, eu pensava, o quê? Quando esse mangá virou ambientalista? Não tem isso em nenhuma parte. Achei bonitinho. Esse é o Achei adjetivo que eu quero colocar aqui. Achei bonitinho. É um mangá bonitinho. Eu acho que essa é uma definição que vale pra muita coisa. Um mangá bonitinho. Mas eu termino esse primeiro arco com a impressão que eu falei sobre ele ser um mangá de jogo e que só funciona porque martelaram muito Pokémon na minha mente. Se não Sim, tivesse sim, martelado, nossa, que zona que seria essa. Repito, É, se fosse um Pokémon que eu não joguei, eu já não estaria entendendo nada dessa história. Você pode Sim, descobrir isso a qualquer momento. Você pode abrir um Pokémon que você não jogou Não. aí e ler. Não vamos chegar lá tão cedo. É algo que eu fico de expectativa, assim, pros próximos arcos, porque esse eu senti que muito da minha experiência foi baseada em ter jogado o mesmo jogo e como eu me sinto em relação ao jogo. Eu ainda não consegui, só com esse arco, fazer o mangá ser uma experiência individual. Aí eu quero ver se isso muda No próximo arco. no próximo arco que a gente vai adaptar, ou se isso só vai acontecer lá pra frente, em arcos muito futuros que a gente não vai alcançar ainda. Ou se pra sempre ele vai ser Não. esse negócio que tá tentando, que nem você falou, Tojo, preencher uma planilha, né? Ou botar... Dizem que o mangá melhora muito. Eu ouvi isso Sim. toda a minha vida. Eu lembro de ter folhado um dos mais recentes quando começou a sair e achado mais ok. Tipo, ele tinha passado mais essa visão de ser uma experiência mais individual, destacada do jogo. Eu fico Mas- curioso porque o mangá muda muito a história e tal. Eu fico curioso como vai ser quando tiver mais história pra você mudar. Porque Pokémon Red and Blue é bem direto ao ponto. O Gold Silver, a gente não vai chegar num ponto que tem muito mais história, mas o Gold Silver já tem um pouquinho mais, né? E quando chegar no Ruby, Safira e mais pra frente, aí o plot do jogo vai ser bem mais elaborado do que era aqui. Sim. Curioso Ô- pensar o que o autor vai fazer quando ele tiver mais plot pra Ô, adaptar. Iso, uma pergunta. Eu. Você tá nos atuais, das novas? Mas Não, você leu mais que esse daqui, bem mais. Eu li, sim, eu li até XY. Eu tô esperando o site que eu pego, terminar Omega Ruby e Alpha Safira pra ler tudo de uma vez. O mangá tá onde? Ele não fez Swords and Shield ainda? Não, fez Sword and Shield, só não encadernou em Tankobon, porque o autor agora ele não terminou um arco e ele já tem que começar o próximo pra estar em dia com o lançamento do jogo. Ah, uau. Claro Ele- que sim. Não, porque sai Pokémon muito rápido. Não Então, dá. Não tem Teve momentos que ele possibilidade. escrevia 3 arcos de uma vez só, e aí até o terceiro na ordem cronológica ir pro Tankobon demorou horrores. Eu acho que ele Mas- já tá em Scarlet Violet no Mas canal. tá Scarlet Violet agora. Já tem? É. Já tá saindo os caras, vai? Eu não sei se Sword Shield acabou, mas Scarlet Violet já tá saindo. Isso com Eu- certeza. Ok. Eu fico curioso em como seria uma adaptação dos spin-offs, o Mystery Dungeon, o Legends. O Let's Go ganhou a adaptação ou esse não conta na Let's Go não cronologia? ganhou. Let's Go não ganhou. Let's Go perdeu tudo, né? Mas, Snap não enfim, ganhou. minha- Go não ganhou. Minha pergunta, Iso, foi só pra saber, continuação desse que ele vai dar double down eterno nos conceitos que ele pintou aqui nessa temporada? Ou ele vai aceitar que o do anime é mais popular e vai metamorfosear, por exemplo, como é Pokébola? Pokébola esse tipo de vai ser ginásio. mantido. Vai ser mantido transparente? Vai ser mantido transparente até Ó. até os atuais. Nunca vai adaptar pro design do game. Líderes de ginásio vão continuar sendo um pouco que uma autoridade local, mais do que só um pit stop pra quem quer chegar na liga. Outras coisas vão voltar um pouco atrás. O que eu posso falar é que os outros arcos vão achar um world build um pouco mais consistente entre eles e que o primeiro arco tá testando coisa. Ele tá vendo o que funciona, o que não funciona, tá atirando pra todo lado. Ok, uma das funções do Rain Quadrado é a gente ler até uma parte que as pessoas falam que fica bom. E falam isso de Gold e Silver, né?
Então, vamos descobrir. Vamos descobrir. A sua curiosidade vai ser sanada. Então vamos encerrando por aqui o arco Red, Green, Blue, que foi o primeiro. O próximo programa é Yellow inteiro. E aí depois, então, mais um programa dessa primeira geração. Volta a falar sobre ela no mês que vem. Até mês que vem? Até mês que vem. Até mês que vem. Aí. É mês que vem. Começou nossa jornada Pokémon. Começou nossa jornada Pokémon. Ainda não, vai Ainda não, ser, tá longe pra vai ser o agosto.